Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de hoje, ok? Gostaria de rechaçar de novo aquilo que eu falei na semana passada. Fiquem antenados com os prazos de entrega, tá? Porque eu havia dito isso para vocês, porque facilita bastante, né, a logística aí, para que eu possa contabilizar as notas, para que eu possa marcar direitinho quem está fazendo. É bom para vocês que não fica acumulando uma grande quantidade de conteúdo. Porém, na semana passada eu não recebi muitas atividades ainda. Foram poucos alunos que me mandaram, tá? E eu gostaria que mais alunos estivessem participando, porque senão vocês vão ser prejudicados, vão ter uma nota mais baixa. Então, por favor, não deixem de mandar as atividades para o meu e-mail, para o meu WhatsApp. Meu e-mail já está funcionando direitinho, tá? Eu arrumei o que tinha de problema com ele. Meu WhatsApp também sempre se manteve funcionando, então pode mandar para qual ferramenta você achar mais prático, ok? Não deixe de me enviar, por favor, tá, gente? Que isso vai ajudar bastante a eu fechar a nota de vocês. E agora sobre a aula. Hoje nós iremos ver sobre a aula 12, que fala sobre populações, tá bom? Então vamos lá. O que é uma população? População é um grupo de indivíduos formados por seres de uma única espécie. Por exemplo, todos os humanos da Terra formam uma população. Um formigueiro é uma população, só tem formiga. Uma colmeia é uma população, só tem abelha. Um cupinzeiro é uma população, só tem cupim. Grupos formados por um único tipo de espécie é uma população. E eu posso, dentro de um ambiente onde tem várias espécies, tipo numa floresta, analisar uma população específica. Porque na floresta, por exemplo, tem onça, cobra, sapo, peixe, árvore, inseto, enfim. Tem uma infinidade de seres vivos. Mas eu posso chegar naquela floresta e me referir ou direcionar estudos apenas para a população de cobra, de sapo, de onça, enfim, de esquilo, de coelho. Dá para estudar uma única população dentro de um ambiente onde existem várias espécies, tá bom? Então vamos lá. Toda população ela tem a sua densidade, que é a relação entre a quantidade de indivíduos e o espaço ocupado por eles, né? E ela tem também algumas taxas. Então a densidade populacional, quanto maior é o animal, menor vai ser a densidade, porque vai caber menos seres vivos dentro de um espaço. Então imagine um espaço, por exemplo, de 1 metro quadrado. Quantas onças eu coloco em 1 metro quadrado? Uma. Então a densidade populacional seria 1 onça por 1 metro. 1 dividido por 1, 1. Agora, se eu pensar em uma densidade de o espaço também de 1 metro, quantas formigas cabem em 1 metro? Sei lá, vamos estabelecer um valor aí, 10 mil. 10 mil formigas em 1 metro, a densidade é 10 mil, é maior. Então, quanto maior é o animal, menor é a densidade populacional dele, porque um único animal vai ocupar uma área maior. E outra, como ele é um animal grande, ele vai precisar de mais recursos, né, para ele sobreviver. Então, ele vai não só ocupar o espaço físico daquela área, ele vai dominar, digamos assim, aquele território. Tudo que tem ali praticamente é dele, tá? E aí, sobre as populações, a gente também pode estabelecer algumas taxas, tá? 4. Taxa de natalidade. Alguém lembra o que era isso? É a quantidade de seres vivos que nascem. Taxa de mortalidade. É a quantidade de seres vivos que morrem. Taxa de emigração, com E de escola. Emigração é quem sai, a quantidade de indivíduos que foi embora daquele ambiente. Taxa de imigração, com I de ilha, é a quantidade de indivíduos que chegaram. Então, emigrante é quem sai, imigrante é quem chega. Quem chega, obviamente, eu vou acrescentar a população. Quem sai, eu vou eliminar. Então, imagina que eu tenho lá uma população de 50 indivíduos. 50, então, hein? Nasceram 10, eu tenho 60. Morreram 5, eu tenho 55. E migrou mais 10, eu tenho 65. Emigrou 5, eu tenho 60. Então, após eu considerar a natalidade, a mortalidade, a imigração e a emigração, eu posso concluir que essa população ela é de 60 indivíduos. Então, quando eu vou calcular a densidade ou a quantidade de indivíduos, eu somo a natalidade, porque quem nasceu vai somar ali, é um número a mais. E a imigração, porque quem imigrou chegou para o local, também vai adicionar a população. E eu subtraio a mortalidade, porque quem morreu não existe mais ali, né? É um dado morto.
Então, vai ser retirado da soma. E a emigração, porque quem saiu fora para outro ambiente também agora deixou de participar daquela população, ele não conta mais para ela. Então, repetindo aí de novo com vocês, ó, fazer outro número. Eu tenho uma população inicial de 10. Nasceram 3, então eu tenho 13. Morreram 2, eu tenho 11. Imigrou mais 5, eu tenho 16. Emigrou 3, então eu tenho 13. Então, tipo, eu tinha 10, contando quem nasceu, morreu, saiu, ficou, chegou, eu tenho 13, ok? Então, quando eu vou calcular uma taxa de uma população, eu faço esse tipo de conta. Somo quem nasceu e somo quem chegou, que são os imigrantes. E aí eu subtraio quem saiu, que são os emigrantes, e quem morreu, que é a mortalidade. Então, somando esses dois, natalidade e imigração, e subtraindo esses dois, mortalidade e emigração, eu tenho o final. O saldo final é a minha população, ok? Isso vocês vão precisar desse cálculo, porque na página 13 que vocês vão realizar hoje, vai ter um exercício propondo isso aí para vocês, ok? Eu vou citar um exemplo aqui. Então, ó, o exercício 1, ele fala assim, em determinado ano, né, 16, 17, 18, tem algumas estatísticas, natalidade, mortalidade, emigração e imigração. A população inicial era de 700. Então, vamos lá, ó. A população inicial era 700. Em 2016, nasceram 120. Então, a população é 820. Morreram 10. 810. Emigrou 5. 805. Imigrou 15. 820. Então, se começamos com 700, na verdade começou com 600, desculpa, começou com 600. Nasceu 120, 720. Morreu 10, 710. Foi embora 5, 705. Chegou 15, 720. Então, nós tivemos 120 a mais, contando quem nasceu, morreu, chegou e saiu, ok? Aí os demais vocês façam sozinhos, tá bom? Mas esse é o padrão para você somar a quantidade de indivíduos de uma população. E aí, olha, sobre uma população, ela sempre, conforme ela vai encontrando boas condições, ela vai aumentando. Então, imagina uma população de coelho. Tá tudo bem, tem comida para todo mundo, tem parceiro para todo mundo, eles acasalam, tá, vai aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que a curva fica reta. Então, todo gráfico de crescimento populacional apresenta esse padrão aqui, tá vendo? Ele sobe, 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 sobe. E aí chega uma hora que ele vai estabilizar, ele vai ficar reto. Porque a população atingiu a capacidade limite. Tipo, não tem como ela crescer mais que aquilo, porque tipo, não tem parceiro para todo mundo, não tem alimento para todo mundo, não tem moradia para todo mundo. Então toda a população cresce até certo ponto. Quando ela atinge o limite, ela estabiliza. E esse limite é atingido quando chega em uma determinada quantidade de indivíduos onde o ambiente não consegue mais oferecer comida, parceiro, moradia e etc. E aí eles vão começar a estagnar o seu crescimento, tá bom? E sobre cadeia alimentar, que tem um pouco a ver com população também, toda vez que eu tenho uma cadeia alimentar, sempre que eu acrescento um indivíduo ou aumento uma determinada quantidade de indivíduos, eu tenho uma redução de outra e aumento de outra. Então imagine uma cadeia alimentar que tem aqui ó, no exercício 4 também, vou ajudar vocês. Ó, a cadeia alimentar é capim, coelho e gavião. Se eu aumentar um e diminuir um dos três, eu vou afetar diretamente os outros. Então, por exemplo, capim, coelho e gavião. O capim. Se eu aumentar a quantidade de capim, eu vou ter mais alimentos para os coelhos. Vai aumentar a quantidade de coelho. Tendo mais coelho, eu tenho mais alimentos para os gaviões. Vai aumentar a quantidade de gaviões. Agora, um exemplo contrário. Imagine que eu tirei o gavião. Se eu tirei o gavião, não tem mais ninguém para se alimentar do coelho. Então, vai aumentar a quantidade de coelho. Aumentando a quantidade de coelho, eles vão comer muito capim. Então, vai diminuir a quantidade de capim. Então, sempre que eu diminuo uma população ou aumento uma população, indiretamente eu afeto a outra. Porque, como é uma cadeia alimentar onde um depende do outro, um interage com o outro, essas mudanças desencadeiam um efeito cascata, né? Aumentando uma população, diminui a outra. Então, tipo, agora imagina o contrário. Se eu aumento a quantidade de gavião,
Se eu aumentar a quantidade de gavião, vai diminuir a quantidade de coelho, porque o gavião come o coelho. Diminuindo a quantidade de coelho, aumenta a quantidade de capim, porque o coelho come o capim. Sem o coelho, o capim vai crescer mais. Então, olha, aumentou o gavião, indiretamente, ou diretamente no caso, diminui o coelho e indiretamente aumentou o capim. Então, sempre que você altera a população de uma espécie, você afeta toda uma cadeia do ambiente, tá? Porque desencadeia um efeito cascata, porque todo ser vivo daquele ambiente ali, ele não é sozinho, tipo, ele interage diretamente com outros. Ele está diretamente ligado ao ciclo de vida de outros, tá bom? Então, creio que era basicamente isso por hoje, tá bom? Nós falamos sobre a aula 12, que é sobre populações, e aí sobre isso eu gostaria que vocês realizassem os exercícios das páginas 13 e 14, por favor, tá? E aí não esqueçam de me mandar, tá, gente? Bastante aluno não mandou na semana passada, eu recebi bem pouco exercício. E aí esse bimestre a minha tolerância vai ser menor, tá? Então eu vou acabar dando nota vermelha para quem não conseguir realizar as atividades, pelo menos uma quantidade satisfatória delas, ok? Fiquem em paz aí, boa semana para vocês.